Um estudo produzido pelo Itaú estima que os apostadores brasileiros enviaram 68,2 bilhões, eu quero repetir, bilhões, é com B, não com M, de reais às bets, ou outros sites de jogos e apostas online. Isso de julho de 2023 a junho de 2024. E em troca, esses usuários conseguiram sacar 44,3 bilhões de reais. Então representa uma perda aí de mais ou menos 24 bilhões de reais que os brasileiros perderam em apostas, sites de jogos e outras coisas que fazem parte desse segmento. Resumidamente, esse valor equivale a 0,22% do PIB do Brasil, é um absurdo. E além disso, com esse resultado, a gente pode entender que a cada R$3 que são apostados, um é perdido. Inclusive, eu acho que essa pesquisa ela está um pouco arredondada para baixo, eu acho que o valor é um pouco maior. Nesse vídeo eu vou falar para você a respeito de um tema muito preocupante, que tem tomado proporções gigantescas no nosso país e que pode afetar a saúde mental, saúde financeira, a saúde dos relacionamentos e das famílias no nosso país. A gente vai falar sobre os jogos de azar, sobre as apostas e como eles podem influenciar negativamente ou até, se você acha que isso é possível, positivamente na vida de alguém. Antes da gente continuar nesse vídeo, eu já queria te dizer, curte o vídeo, se inscreva no canal, a gente sempre fala a respeito de tudo aqui envolvendo alguma parte da palavra de Deus, algum princípio espiritual que deve ser levado em consideração. Então é um conteúdo que demanda pesquisa, demanda trabalho, então você nos ajuda a crescer e que esse conteúdo chegue a mais gente. Curta, se inscreva, compartilhe com aquele amigo que acaba se orgulhando das bets e do quanto ele é bom nas suas apostas. A PwC estima que mais ou menos 84 bilhões de dólares são movimentados ano após ano no mundo com apostas e jogos de azar. E dentro disso eu não estou falando de loteria, que a gente vai abordar esse assunto, mas o dinheiro envolvido não está nesse vídeo. O que eu estou falando aqui é de sites de apostas esportivas e outros sites que envolvem algum tipo de jogo. E olha essa notícia, as bets, ou seja, os sites de aposta esportiva, gastam 560 milhões com patrocínio no futebol. E o detalhe é que é o seguinte, de 20 times que nós temos hoje no Campeonato Brasileiro, 15 são patrocinados por algum tipo de site de aposta esportiva. Só que os estudos mostram que hoje eles gastam apenas 560 milhões, e isso eu digo apenas porque para você e para mim é um absurdo, mas eles têm um orçamento para gastar por volta entre 5,8 e 8,8 bilhões de reais para poder investir em práticas publicitárias para atrair novos clientes. Inclusive a Globo anunciou que nos últimos dias ela também está fazendo uma parceria para entrar nesse campo, porque ninguém é bobo nem nada. Quando as pessoas percebem que algum lugar está correndo dinheiro, obviamente elas querem pegar uma fatia para elas. Eu fiquei extremamente assustado e consegui perceber uma série de manipulações para que nós, como pessoas que possivelmente iriam jogar, ou na verdade, melhor dizendo, os jogadores em si, eles acabam sendo manipulados pelas casas para que eles percam o máximo de dinheiro possível. E eu queria pedir para você ficar até o final desse vídeo antes da gente continuar, porque no final desse vídeo eu vou falar para você o que a Bíblia diz a respeito de apostas e qual é a minha opinião em relação ao tema também. Primeiro, vamos falar aqui de loterias que nem entram naqueles valores exorbitantes que eu falei para vocês, mas primeiro, o que eles fazem para manipular e fazer com que as pessoas sejam estimuladas a jogar? Eles acumulam os prêmios. Então quem aqui não escuta, tal coisa, tal prêmio acumulou, tá em tantos milhões de reais, e aí vai mais gente jogar. Quantas pessoas, quantos grupos nas empresas acabam fazendo bolão para depois dividir o prêmio caso eles ganhem na Mega Sena da virada? Então isso é uma estratégia porque mexe com a ganância, com a vontade das pessoas de se tornar rico de maneira rápida. E uma outra forma de manipulação é dizer que uma parcela do valor que é arrecadado para depois dar de prêmio e o montante total, ele é justamente destinado uma parte para causas sociais, para coisas que iriam para educação, para saúde. E aí você que quer participar de causas sociais fala, poxa, eu estou jogando, se eu ganhar bem para mim, se eu não ganhar, pelo menos eu estou ajudando uma causa social. Então, para pessoas que têm esse coração bondoso também participam talvez porque entendem que estão ajudando o próximo.
Uma outra forma que a loteria também faz para manipular e aumentar a sua quantidade de pessoas jogando é justamente diminuindo o prêmio, ou seja, dilui esse prêmio para prêmios menores, para que mais pessoas falem, poxa, agora eu tenho mais chance de ganhar. Então essa também é uma outra forma que eles fazem para que as pessoas se sintam melhor ao jogar e entender que elas conseguem muito possivelmente ganhar esses prêmios. E talvez você fale, poxa Matheus, não tem nada de novo, eu já sabia o que era isso, mas eu vou entrar mais profundo e agora a gente vai falando de apostas esportivas. E as apostas esportivas têm uma maneira de você jogar que é ao vivo. Quando você tem que tomar uma decisão e ela é rápida e ela é naquele momento, o que esse cenário faz com que a gente tenha de atitude? Muito provavelmente precipitação e erro. Então eles geram esse cenário do ao vivo, ó, você tem que decidir agora, vai investir, não vai investir, vai jogar ou não vai? E aí a pessoa na emoção, no calor do momento, ela faz alguma coisa que muito possivelmente ela não faria se ela tivesse parado, pensado e analisado. E tem outro detalhe, as probabilidades, de acordo com que o jogo, de acordo com o que está acontecendo, de acordo com esse cenário, eles aumentam ou diminuem as probabilidades para manipular os jogadores a entrar com mais dinheiro ou para não sair com o dinheiro para falar, poxa, agora eu já estou com lucro. E aí eu vou te dar um exemplo a respeito disso. Vamos supor que está 2-1 o jogo, e vamos supor que você apostou que o time que está ganhando é o que sairia vencedor. O que eles fazem, analisando que muito provavelmente aconteça um empate, eles aumentam a probabilidade para você não sacar o dinheiro antes do final, eles aumentam a recompensa para você manter a aposta até o final, e aí eles percebem que aquele jogo vai empatar, daqui a pouco o jogo empata, o dinheiro que você retiraria e colocaria no bolso, você ficou porque o prêmio seria maior, só que, infelizmente, você perdeu 100%. Então essa é uma forma de você se empolgar com o momento e permanecer apostando e eles tendo lucro. Uma outra forma é juntando probabilidades e cenários. Então você aposta que o time A vai ganhar, o time B vai perder, o time C vai ter tantos chutes a gol. Essas apostas multiplicadoras aumentam a quantidade de recompensa, você fala, poxa, eu vou ganhar 10 vezes mais do que eu apostei, aquilo gera uma ganância e você aposta. Pelo fato de ter esse elemento multiplicador muito grande, você fala, poxa, se eu colocar 100 reais eu vou receber 1000. E aí aquilo mexe com o seu psicológico e faz com que você gaste aqueles 100 reais. E a probabilidade desse cenário de 3 situações se consolidarem é extremamente baixa, eles sabem disso e muito provavelmente 100 reais serão jogados no lixo. Agora entrando no site de jogos de azar online, que também acontece nas apostas esportivas, uma estratégia é justamente trazer para você um bônus por aquilo que você depositou. Você coloca 50 reais, a casa complementa com 50 reais, então você fala, poxa, agora eu tenho 100 reais para apostar. Então essa é uma forma de atrair novos clientes, que tudo bem, eu até entendo que possa ser válido, mas é uma metodologia que eles fazem para que a ganância também entre no coração de quem está querendo ali ganhar um dinheiro rápido. Eles têm inclusive programas de cashback, ou seja, você perdeu uma parcela, você perdeu 100 reais, aí eles devolvem 30 reais para você. Então você fala, poxa, eles vão até minimizar a minha perda, então eu vou jogar mais. Então eles também têm essa forma de fazer com que você minimize as suas perdas e continue jogando, porque a perda não foi total, você recuperou uma parcela daquilo que você acabou perdendo. E aí você vai perceber ao longo desse vídeo que tudo que é feito através dessas empresas é estritamente programado para que você se envolva cada vez mais, dê acesso ao seu lado empolgado e sem noção, para que você perca o máximo de recursos possível. Eles têm bônus e promoções atraentes que eu já citei aqui, programas de fidelidade e programas VIPs que fazem com que você acabe apostando e voltando mais e mais. Publicidade direcionada sempre com pessoas que são famosas, importantes ou oferecem algum tipo de moral para a sociedade. E aí você percebe que eles utilizam o Galvão Bueno, o Vinícius Júnior, o Oscar, o Marcelo, pessoas que são extremamente famosas no país e que vão mostrar o lado bom das apostas para você. Eles também personalizam a experiência do usuário, eles trazem para você o jogo que, baseado no seu histórico, faz sentido para você jogar, para que você se mantenha cada vez mais jogando. Eles exploram fatores psicológicos que, por exemplo, é quando você está naquele efeito do quase acerto. Você está perdendo, e aí você tem a impressão que se você não sair dali, uma hora ou outra você vai ganhar e aí você vai deixar aquele dinheiro para trás. Eles fazem com que você se lembre mais das vitórias do que das derrotas. Então o que eu quero dizer para você é que existe uma manipulação gigantesca para que você perca o seu dinheiro. De todos os casos que eu já citei aqui, o cassino, eu acho que ele é extremamente programado, porque às vezes um jogo que você
acessa online, você está no conforto da sua casa. Agora, quando você entra num cassino, talvez você, como eu, vai se surpreender, vai ficar assustado como tudo é programado para que eles ganhem mais dinheiro e você perca o máximo possível. E eu vou explicar para vocês quais são as estratégias que os cassinos utilizam para que você perca o máximo de dinheiro possível. Primeiro, eles têm um ambiente sensorial controlado. O que é isso? Eles usam alguns tipos de iluminações que são específicas para que você esteja sempre alerta, sempre ligado nas situações, para que aquilo te motive a jogar cada vez mais. Nos cassinos, você não tem relógio nem janela para que você perca a noção do tempo. Então imagina que se houvesse uma janela e você entrasse no cassino de dia, quando anoitecesse, você fala, nossa, cheguei aqui de dia, agora já é noite, fiquei aqui muito tempo. E se houver algum relógio, você olha na parede, vê o relógio e fala, nossa, já passaram algumas horas. Como esses elementos não existem, eles ficam o máximo de tempo possível lá dentro. Você também tem a disposição do espaço de maneira estratégica para que você passe mais tempo lá dentro também. As máquinas caça-níqueis e outros jogos são posicionados de maneira estratégica para que haja um jogo, um fluxo de jogadores contínuo. E as saídas, as mesas de apoio ao cliente, elas são difíceis de localizar no meio do cassino, fazendo com que a pessoa, eu vou ser repetitivo aqui, fique mais tempo jogando lá dentro. Ah, mas acabou meu dinheiro, e aí, o que eles fazem? Eles têm uma linha de crédito, que é mais uma estratégia que eles utilizam para que as pessoas gastem mais dinheiro e joguem ainda mais. Eles têm o uso de tecnologia e monitoramento. Eles monitoram alguns padrões comportamentais, fazendo com que eles liberem algum tipo de promoção, alguma coisa, para que eles gastem mais dinheiro ali e enriqueçam os donos desse cassino. Mais uma estratégia é o reforço intermitente, onde os jogadores acreditam que a vitória está por vir. Então eles acabam jogando, porque eles entendem que na próxima rodada eles vão perder o prêmio que eles estão buscando. Então eles continuam até realmente quebrar, falir, não ter mais de onde tirar dinheiro. Todas essas práticas são estritamente programadas e combinadas para que você e eu sejamos alvo fácil desse tipo de casa de aposta, desse tipo de negócio. E tudo isso é muito triste, porque para mim, que sou cristão de berço, para você talvez seja uma realidade muito distante, mas as pessoas estão se afundando nesses negócios, isso tem trazido problemas que são muito maiores do que a gente imagina. E tá aí para provar os dados que eu comecei nesse vídeo trazendo para vocês, são informes bilionários que esse tipo de jogo tem movimentado. Eles falam, Matheus, mas poxa, vamos supor que alguém ganhe na loteria, alguém ganhe no jogo e fique rico mesmo de uma hora para outra. O que acontece? Estatisticamente, você percebe que a maioria das pessoas não consegue lidar com o dinheiro após ele ser introduzido na vida delas do nada e uma grande quantia. Então elas não conseguem ter uma manutenção desse tipo de patrimônio de uma hora para outra, porque elas não sabem nem o que fazer. E se você vai estudar a respeito disso, as pessoas começam a ter problemas nos seus relacionamentos, porque elas não sabem como lidar ou começam a atrair pessoas que são mais interesseiras do que amigos leais de verdade. E isso causa uma série de problemas até psicológicos em alguns casos. Pensando nisso, você percebe que a maioria das pessoas que alcançam esse tipo de prêmio de loteria ou prêmios significativos, não estou falando de um jogo que você coloca 100 e ganha 30, estou falando de um valor significativo que mude de certa forma a vida da pessoa. Elas fazem com que esse dinheiro veio fácil e elas começam a gastar com todo tipo de coisa que vem na cabeça delas. Ela compra o carro, compra a casa, gasta com às vezes uso de entorpecentes, com práticas que são completamente distorcidas, e isso faz com que elas percam esse recurso em alguns dias. Esses dias atrás eu ouvi uma pessoa que, se eu não me engano, gastou 400 mil reais em 20 dias, 15 dias, um negócio assim, porque a educação financeira não fazia parte da realidade dele e o dinheiro estava ali para gastar. É esse o argumento da maioria das pessoas quando recebe uma quantia de recurso significativo. Não quer dizer que 100% das pessoas vão perder esse patrimônio que elas ganham, mas na maioria delas é isso que acontece. E Salomão fala algumas coisas a respeito de você receber algum tipo de dinheiro de maneira rápida. Provérbios 28:20 diz o seguinte: o homem fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Provérbios 28:22: o avarento tem pressa de enriquecer e não sabe que a pobreza virá sobre ele. Provérbios 21, versículo 5: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então esses três versículos dizem respeito a um padrão de comportamento onde as pessoas são avarentas, onde elas querem enriquecer rapidamente, e esses versículos nos ensinam que o final desse tipo de prática
é justamente voltar para o lugar inicial ou até pior, porque elas se tornariam pobres novamente. O contraponto desses versículos que demonstram a avareza também se fazem presentes aqui nesses 3 versículos. Salomão diz que o homem fiel será ricamente abençoado, os planos bem elaborados levam à fartura, então ele mostra qual é o caminho. Trabalha, planeja, faz o que for de melhor ao seu alcance e você será alguém bem-sucedido. E o que é interessante entender é o perfil desses apostadores. Tem uma notícia que diz que 1/3 de quem joga está endividado. Ou seja, pessoas que já estão nas dívidas e poderiam estar concentrando seus esforços para pagar as suas dívidas, elas estão jogando e perdendo o seu dinheiro na maioria dos casos. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 46% dos apostadores são jovens entre 19 e 29 anos e 34% pertencem às classes C, D e E. O que é importante entender do 19 aos 29 anos é porque é o auge da idade, é onde as pessoas poderiam estar trabalhando, poderiam estar se formando, onde as pessoas deveriam estar focando os seus esforços em serem bem qualificados para o restante das suas vidas. E elas estão perdendo tempo apostando os seus recursos em coisas que na maioria dos casos vai ser mal sucedido. E olha esse dado aqui que para mim é o mais complicado de todos. 37% desses jogadores tem 3 cartões de crédito cadastrados nessas casas de aposta. Para você que entende um pouquinho de cartão de crédito ou já se endividou, sabe que ele é um dos maiores vilões da vida financeira, tanto na questão de administração, como na parte também de que, se endividado, ele é o maior juros possível que você vai pagar. E aí pensa no seguinte, um jovem tem lá 3 cartões cadastrados e cada cartão tem R$1.000 de limite, ou seja, somando R$3.000. Ele perde o primeiro 1.000 no cartão de crédito, ele perde o segundo 1.000 no cartão de crédito e ele perde o terceiro 1.000 no cartão de crédito. E no próximo mês, além dos seus gastos normais, que são com comida, com alguma coisa que ele faça, vamos supor que ele ganhe R$2.000. Os seus gastos só de aposta excederam 50% do que ele recebe de salário. E isso é muito grave. Se de certa forma as casas de apostas oferecessem apenas a maneira de Pix, você manda o seu dinheiro e você aposta com aquele recurso, tudo bem. Mas quando você coloca para pagar isso lá na frente, aí as pessoas com certeza terão inúmeros problemas financeiros. Um outro detalhe é que qual seria o destino desse dinheiro se essas pessoas não apostassem? Elas responderam que elas iriam poupar esse dinheiro, ou seja, investir e guardarem para um uso futuro. Em outras palavras, elas estão comprometendo os seus futuros, as suas reservas financeiras para apostarem no curto prazo a fim de ter um lucro rápido. Com isso, elas vão pagar um preço muito alto lá na frente. E falando especificamente de aposta esportiva agora, principalmente do futebol, todo brasileiro é um técnico que não deu certo. Todo mundo tem a sua opinião de futebol, todo mundo tem algum tipo de informação, de formação da seleção brasileira, do seu time, todo mundo é corneta. E isso automaticamente faz com que mexa com o seu lado técnico do futebol e faça com que você aposte o seu dinheiro falando, eu conheço, eu sei que tal jogador vai fazer um gol, eu sei que tal pessoa vai acertar tal coisa. E essas apostas mexem com o nosso orgulho de ser brasileiro e de dar palpites em relação ao que acontece no meio futebolístico. E isso atrai inúmeras pessoas. Porque antes os palpites eles ficavam apenas entre os amigos. Você conversa e fala, eu acho que o Palmeiras vai ganhar, eu acho que o São Paulo vai ganhar, eu acho que tal coisa vai acontecer. Agora não, agora você pode ganhar dinheiro com a sua opinião. Então isso faz com que as pessoas apostem cada vez mais porque elas acham que sempre estão certas. Esses dias atrás eu estava trabalhando, um amigo meu virou para mim e falou assim, e aí Matheus, e o Palmeiras hoje? O que você acha que vai dar? Eu falei, vai ganhar eu acho. Ele falou, então beleza então. Foi lá e fez a aposta dele, baseada no meu palpite, porque eu sou palmeirense e ele queria saber a minha opinião como palmeirense. No final de tudo, não sei nem o que deu. Mas é isso, exatamente isso. Você tem uma opinião, você é brasileiro e isso manipula você a jogar cada vez mais, se obviamente você cair nessa enrascada, nessa armadilha. Voltando para a parte de ser destinado ou estar alcançando os públicos de baixa renda, o que isso diz respeito? Essas pessoas elas não têm educação financeira para poder saber quando parar, para poder entender como elas deveriam lidar com o seu dinheiro, ou aprender que aquilo deveria ser um hobby e não algo que ela depositasse as suas esperanças de enriquecimento. E a maioria das pessoas não tem isso. E o que a gente já tem dados que já estão acontecendo com jogadores? Primeiro, o vício. As
pessoas não conseguem parar de jogar e isso causa depressão, ansiedade e problemas emocionais, e às vezes as pessoas vão ter práticas até de criminalidade, talvez, para possivelmente darem manutenção à sua expectativa de ganhar um dinheiro através das suas apostas. Agora, Mateus, o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia não diz claramente a respeito de você poder apostar ou não poder apostar. Não existe nenhum mandamento falando não jogarás em tal bet, não apostarás em tal jogo. Não existe esse mandamento, não existe nenhum tipo de entendimento a respeito disso. O que a Bíblia nos ensina? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que a riqueza fácil de ganhar, ela é fácil de perder, mas a que é difícil de ganhar, mais você vai ter, que quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito, e quem tem a ambição de ficar rico nunca terá o que quer. Isso é condenado pela Bíblia. Porém, o que é importante a gente entender? Não é que uma pessoa que está apostando, ela está gastando o seu dinheiro errado, investindo o seu dinheiro errado. Qualquer gasto que você tenha que não seja propósito de Deus, você está errando. Não é a aposta em si. Mas é primeiro, o amor ao dinheiro, o amor ao lucro rápido, o amor em querer se tornar rico. E em segundo lugar, é entender que se isso é um propósito de Deus para sua vida financeira. Fazendo parênteses aqui, não é com a aposta esportiva o problema, é com o iFood, um prazer exagerado, é com as compras no cartão de crédito que você não vai conseguir pagar. Então, gastar esse dinheiro de maneira equivocada é você querer ter mais do que você já tem. Você, na verdade, está com um problema de ingratidão, não é de gastar o dinheiro com aposta ou com iFood. O problema é que você é ingrato. Então isso que precisa ser tratado e você estar satisfeito com aquilo que você possui. Então esse é o primeiro ponto. A Bíblia não diz nada a respeito de que você não deve apostar ou não, mas ela também condena essas outras práticas. Você gastar o dinheiro errado, você ser ambicioso e ganancioso nas suas práticas de vida. Então esse é o problema central aqui. Ah, mas Mateus, na Bíblia eles lançavam sorte. Realmente, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Araão, em Levítico 16:8, ele lança a sorte para saber qual bode seria enviado ao deserto e qual deveria ser morto como sacrifício. Em Josué 7:16 ao 26, Josué lança sorte para saber quem havia pecado. Josué 14:2, Deus ordena a Moisés para sortear as terras para dividir entre o povo. Em Josué 18:10, ele lança essas sortes para dividir essas terras. Em Neemias 10:34, foi lançada a sorte para saber quem traria lenha para os sacrifícios. Em Neemias 11:1 também é tirada a sorte para saber quem deveria ou não viver em Jerusalém. Em Atos 1:26 eles também tiram sorte para saber quem deveria substituir Judas. Você percebe que todos esses versículos aqui, todos esses exemplos que foram dados, depois você pode anotar e pesquisar na sua casa, não era para obtenção de lucro, era para que eles tomassem uma decisão e muitas vezes eles não tinham lucidez ou clareza ou não entendiam a vontade de Deus para aquela determinada escolha que eles deveriam fazer. E aí o que a gente entende é que em nenhum momento eles queriam lucrar com aquilo, mas era só para entender qual é a vontade de Deus para aquela situação. E para também não favorecer alguma determinada pessoa, porque, poxa, imagina lá Neemias tirando sorte para saber quem moraria em Jerusalém e quem ficaria de fora. Aí fala, poxa, eu fui escolhido porque eu sou melhor do que o outro. Na verdade, não. E aí eles conseguiriam entender que eles foram escolhidos por causa do que foi lançado sorte e não por alguma escolha humana. Paulo também diz o seguinte em Efésios 4:28. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Segundo Tessalonicenses 3:10 diz assim, porque quando estávamos aí, demos esta regra, quem não trabalhar, que também não coma. Nesse versículo aqui, inclusive, Paulo chega a falar que essas pessoas que não estavam trabalhando estavam se metendo na vida dos outros. Então, nesses dois versículos, você percebe, você para de roubar e você começa a trabalhar. E o outro falando assim, se você não trabalhar, você também não vai comer. O que a Bíblia sempre ensinou ao longo do tempo? Que jogo é pecado? Não. A Bíblia sempre ensinou que os nossos lucros deveriam ser provenientes ou deveriam vir do nosso trabalho. A Bíblia sempre estimula o trabalho como fonte de renda principal. Então você percebe que a Bíblia não condena diretamente o jogo, mas ela também estimula você ganhar o seu dinheiro através de um trabalho e através da sua excelência. Perceba que isso é muito importante de se dizer. E aí, Mateus, qual que é a sua opinião? Vamos supor que as pessoas encontrassem uma maneira de analisar todos os jogos que eu citei aqui. Eu digo assim, estudar as probabilidades, entender como funciona o mercado, que isso já acontece inclusive nas apostas esportivas. Eu acho que é muito mais difícil no cassino, na loteria, eu acho que isso é muito mais complicado. Mas pensando na aposta esportiva, que é algo mais factível de acontecer, vamos supor que alguém consiga
pensar ali em como os dados acontecem, quais são as probabilidades, que time que chuta mais no gol, que time que chuta menos, quem que pode dar uma assistência. O que acontece? Se ela se debruçar nisso e ela começar a estudar sobre, quando ela der um palpite, ela vai ter estudado e trabalhado para que isso acontecesse. Então não é algo baseado apenas na sorte. Eu vou lá e eu joguei. E aí vamos ver o que vai dar. Ela estudou, ela pensou e de certa forma ela trabalhou. Existem diversas pessoas que o que elas fazem para abrir os seus próprios negócios? Elas estudam o mercado, elas veem o que tem de concorrência ali perto, vem uma oportunidade, elas abrem uma porta, às vezes elas abrem uma porta acreditando que aquilo vai dar certo. A gente sabe se vai dar certo? Não sabe. Então é um estudo e depois se torna um trabalho. Pensando rarissimamente que alguém conseguisse fazer isso e estudar o que acontece nos jogos, eu acho que aí poderia ser uma maneira legítima de você ganhar dinheiro com isso. Eu acredito que tal time vai ganhar do outro. Aí você está jogando, contando apenas com a sorte, não com algo que você trabalhou e estudou. Se alguém conseguir fazer isso que eu falei aqui, que eu acho que não é aconselhável, eu não aconselharia ninguém a fazer isso. Tudo bem, aí eu vou respeitar e eu vou entender que é o trabalho da pessoa e que ela consegue obter lucro através disso. Mas se você fosse perguntar, Matheus, qual que é o seu conselho, a sua ideia para mim, que eu acredito que isso aí eu posso fazer, que eu gosto de futebol, eu gosto de basquete, eu gosto de algum esporte, eu quero analisar e eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu iria te aconselhar a não fazer. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 6,12, eu vou ler aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Como a gente já percebeu ao longo desse vídeo, as apostas podem causar vício, podem causar problemas familiares, podem causar dependência. Então, a linha é muito fina para você cair no meio desse buraco. Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu falaria, não trabalhe com isso, busque outra coisa, outra forma de renda, que Deus vai te abençoar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.